Bíblia aberta, cartilha de oração. Paulo continua as instruções, ele assim chama. A primeira carta aos Coríntios, só quero fazer um comentário. Ela não é uma carta amistosa. Por quê, padre? Porque a primeira carta aos Coríntios, Paulo se dá conta de que eles estavam cometendo sérios erros doutrinais, confusões, desvios, e lá existiam alguns que estavam semeando a discórdia. Por isso a primeira carta aos Coríntios, ela é densa com D e com T, tensa, porque ela é corretiva. A segunda nós vamos chegar lá, eu falo depois. Por isso ele falava sobre o tema de ontem, homem e mulher. Agora é sobre a ceia do Senhor. Vou traduzir de uma forma livre, tá, gente? Sobre a missa, a Eucaristia. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los. Tá aí o que eu falei. Pois as suas reuniões de adoração, você vai dizer, padre, adoração ao Santíssimo? Sim. Eucaristia? Sim, é isso. Fazem mais mal do que bem. Valei-me. Opa! O que tem por trás disso, padre? Versículo 18. Para começar, me contaram, alguém foi lá contar para Paulo. Paulo estava onde quando escreveu? Estava em Roma. Estava preso. Me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. Na hora da missa, padre. Na hora da adoração, sim. Qualquer semelhança é mera coincidência, meu filho, como se nas nossas igrejas não tivesse brigas. De um lado nos conforta, do outro lado nos questiona. Paulo está falando para nós. Briga entre pastorais, eu sou melhor, pior, eu sou seguidor de padre tal, sou seguidor de padre fulano, ciclano. Para com isso. Nós somos seguidores de Jesus Cristo e ponto final. Ponto final. Não pode ter rivalidade de paróquia. Não pode ter rivalidade entre padres. Rivalidade entre movimentos. Há grupo de pessoas que estão brigando. E olha o que Paulo diz. Eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é ceia do Senhor que vocês comem. Pois, na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, quando uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Padre, do que está falando? Um costume que inclusive existia depois do momento religioso, a partilha, a confraternização. Estou entendendo, padre, estou entendendo. Então, na confraternização, depois de terem celebrado, tem gente que passa fome, tem gente que se esjunfa e tem gente que fica até bêbado. Olha aí, versículo 22. Por acaso, vocês não têm suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu elogie? É claro que eu não vou elogiá-los. Paulo é firme, gente. Paulo é dureza. Porque eu recebi do Senhor esse ensinamento e passei para vocês. O que é que vocês devem fazer? Agora vem Paulo corrigindo.
Versículo 23. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. Versículo 26. Aqui está a narrativa da última ceia. É uma das primeiras vezes que aparece a narrativa antes dos evangelhos. Lembremos que esta carta de Paulo a Corinto, a comunidade de Corinto, é anterior aos evangelhos. Então é uma das primeiras narrativas da última ceia escrita. Paulo continua: de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E eu vou retomar para concluir a leitura orante. A descrição da Eucaristia. Ele questiona: não deve haver briga. Não deve haver quem passa fome e quem fica empanturrado. Não deve haver bebedeira. Vocês têm casa. Se vocês se reúnem, vocês estão lembrando a última ceia. E ele escreve: e isto, toda missa nós escutamos. Isto é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E Paulo diz depois, no final disse ele: este é o cálice, é a nova aliança feita por Deus e com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Quando termina isso e o padre faz a genuflexão, lembra um pouquinho da missa, se levanta, o que ele diz? Mistério da fé, não é assim? O que o povo responde? O que está escrito aqui, ó. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Então lembremos de onde nasce a missa. Nasce da instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa. E o primeiro relato acabamos de ouvir hoje. Paulo escrevendo aos Coríntios. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.